Então, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Cristã, a Caminho do Pai. Hoje é a nossa terceiro dia aqui, nessa Casa Espírita aqui. E nós estamos dando a nossa palestra, a aula, sobre o livro Jesus no Lar, né? Então a gente estudou o capítulo 1, estudamos o capítulo 2, e hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Para quem não sabe, esse livro é psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, e era aquelas reuniões lá, fraternas, onde Jesus estava junto com os discípulos, os apóstolos, na casa de Simão Pedro, e o Jesus sempre edificava o ambiente, lendo o Antigo Testamento ou comentando algum assunto com os discípulos para agregar. Isso nos ensina que da qual nós devemos fazer na nossa casa também, que é o Evangelho no Lar, né? Então, o capítulo de hoje é Explicações do Mestre. Hoje nós vamos ver uma mulher que ela questiona Jesus sobre essa boa nova, essa mudança, né? Porque eles vinham do Antigo Testamento para o Novo e tinha certas coisas diferentes. E ela vê que ela não consegue amar, ela não consegue perdoar as pessoas que tratam mal ela não consegue se desapegar dos bens materiais, como tudo isso que Jesus veio nos ensinar. Então nós vamos tentar, o Jesus vai nos mostrar todos esses ensinamentos para nós podermos aprender hoje, tá? Então eu vou contar um pouco da história ali, do capítulo, e a gente vai desenrolando, pegando da doutrina espírita para nos clarear os ensinamentos, né? Então vamos lá. Então o capítulo começa assim. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Então, imaginemos nós, nesse momento, ao redor de Jesus, os discípulos apóstolos, tendo essa conversa. E essa mulher vem indagar isso para Jesus. Então, acima de tudo, ele nos aconselha o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que trocamos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegado aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Então, vamos voltando ali ao assunto. Ela diz que ela não consegue amar e perdoar as pessoas que lhe tratam mal. Então, quando a gente faz muitos atendimentos fraternos e conversações, a gente vê muitas pessoas, com todo respeito, sempre falando, o meu ex, o meu pai era assim, minha mãe era assim, meu filho é assim. A gente sempre acaba se colocando no papel de vítima e botando a culpa nos outros, né? Então, isso que acontece. Então, o que a gente tem que entender? Que cada um está num grau de evolução aqui no plano físico. Se temos um ex que está nos tratando mal, está nos perseguindo e tudo mais, a gente tem que entender que ele está nessa fase. E tudo vai passar. Daqui 1 ano ou 2, se a gente tivermos paciência, isso vai passar. Se aquele cara, um parente que nos trata mal, ou alguém fez algo para nós, isso vai passar. O que nos cabe, o Jesus, a única coisa que nos pede é amar. Porque amando que se é amado, perdoando que se é perdoado, não é como as pessoas te tratam, é como tu trata as pessoas. O ódio das pessoas você não vai lhe causar nada, mas o seu ódio que vai lhe tratar. Então, quando a gente vai pegando o Evangelho de Jesus, quando ele começa as bem-aventuranças, ali que ele começa a explicar, bem-aventurados os humildes, pois é deles o reino dos céus. Então é um degrau, a gente tem que começar pela humildade, depois pureza de coração, mansuetude. Então o que Jesus nos falou sobre perdão, né? Se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Na oração do Pai Nosso, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai nos perdoará. Então, se a gente quer dizer que somos cristãos, que a gente segue a doutrina de Jesus, Jesus o que mais fala é sobre perdão.
Como é que eu posso, uma igreja católica, uma casa espírita, qualquer uma da linha de Jesus, se eu não consigo perdoar o meu irmão ou um parente? Não tem lógica. Como é que eu posso rezar um Pai Nosso que tem a oração no final falando do perdoar, se eu não perdoo? Não tem. A gente acaba virando aqueles hipócritas dos fariseus que Jesus tanto brigou, que era bonito por fora, mas podre por dentro. A gente quer tentar passar uma imagem, mas a gente é totalmente outra, né? Então, isso que ele fala um pouco do amor e do perdão. Sair um pouco, porque o Antigo Testamento era como olho por olho, vistos que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, ame os seus inimigos, faz o bem para aqueles que odeiam, deseja o bem àqueles que maltratam vocês. Jesus vem trazer do antigo para o novo. O que ele fala também? O visto que foi dito aos antigos, não matarás, mas eu vos digo que aquele que só se encolarizar-se com seu irmão já merecerá a condenação ao juízo. Aquele que zerraca ou louco já merecerá a condenação ao juízo, à perseguição. Então, o que Jesus quer dizer? Que só a tua palavra, só o que tu está falando, já está agindo errado. Ele fala também, visto que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que aquele que só de olhar para uma mulher em seu coração já cometeu adultério. Então, às vezes, até o nosso pensamento nos faz errar. Então, tem várias passagens de Jesus que ele sai do antigo para o novo para mudar essa justiça e do amor. Porque Deus nos deu 3 revelações. A primeira para o Moisés, através da justiça. Depois vem o amor, que é o Jesus. E o espiritismo é a terceira, que vem a verdade. Jesus está ali no meio das duas. Né? Então, falando um pouco de amor, Jesus também fala, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai com ele em particular, vai até ele em particular. Se ele te ouviu, tu ganhou o teu irmão. Se ele não te ouviu, tu fez a tua parte. O que ele nos fala também? Reconcilia-te com o teu irmão ainda quando estás com ele a caminho. Porque senão ele pode te levar ao juiz, ele te leva ao cárcere e, de verdade, eu digo, não sairá até pagar o último centavo. Então nós temos que aproveitar esse tempo para perdoar. Porque daqui a pouco a pessoa desencarna e a gente perdeu esse tempo. Daí vamos ter que passar por uma outra vida para poder reconciliar. Ou daqui a pouco essa pessoa desencarnou com ódio muito grande de mim, e quando ela desencarna, a gente é o que é vida, a gente é em morte, e ele começa a me perseguir, eu encarnado. Então, a chance que a gente decide perdoar e acabar isso, a gente continua essa história ali, né? Ela fala assim, voltando, ela fala assim, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Então ela é apegada aos bens materiais, ela é ciumenta. A gente ouve muita gente falar quando a gente faz esse projeto de caridade, de arrecadação, as pessoas que se viram, que vão trabalhar, isso, aquilo, ou, ninguém me ajudou, por que eu vou ajudar os outros? A gente vê muita gente egoísta, mas muita gente mesmo, muita gente seca que está o coração delas. Elas trabalham, ganham, tem uma casa aqui, uma casa lá, eu tenho uma chácara, eu tenho isso e aquilo, e para eles é isso que é crescer na vida. Mas isso é uma forma errada de se ver, né? O que adianta eu ter um monte de bens se eu só sirvo para mim ou para minha família, se eu poderia ajudar para muita gente? Se eu tenho 2, 3 casas, por que eu não dou uma casa, cedo essa casa para um bem maior para crianças nos horários internos? Se eu escrevo bastante livro, por que eu não pego um livro e pego a arrecadação e pratico para caridade? Todo mundo pode fazer algo para ajudar o próximo. Né? Vamos falar um pouco sobre essa desejo de possuir. No Livro dos Espíritos tem uma questão. É natural o desejo de possuir? Sim, os Espíritos respondem. Quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, quando eu estou pensando, eu quero casa, isso, mas só para mim, isso é egoísmo. E para mim é satisfação pessoal, isso é egoísmo. A doutrina espírita fala qual que é as 2 maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. A gente tem que fugir. Toda vez que a gente vê, percebe que a gente está nessas 2
nessas duas posições ali. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciados que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Mas aqui vai um tapa para essa pessoa. Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei do amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, o seu trabalho, eu tiro um pouco dos meus serões para comprar cestas básicas, ou para o Natal, Páscoa, Dia das Crianças, enfim, qualquer projeto para caridade, Deus vai abençoar o teu trabalho, tu vai ser bem visto para a espiritualidade. Agora, se é só recado para mim, só para mim, não vai ser bem visto para a espiritualidade. Tem uma questão do Livro dos Espíritos. Qual a maior virtude de todos? Qual que é a maior virtude que nós achamos que deve ser? A maior virtude é o desinteresse pessoal. Toda vez que eu esqueço de mim mesmo, pensando no próximo. Por que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem por causa de mim deixar a sua vida, esse o achará. Então toda vez que eu esqueço de mim, eu estou me doando, vou me preparar para uma palestra, vou perder tempo que eu estou preparando para minha família, isso é desinteresse pessoal. Eu estou pensando no próximo, né? Eu vou me negar para fazer um mutirão para conseguir cestas básicas, ou agora nós estamos fazendo a questão das Páscoas. Eu poderia estar com a minha família, poderia estar fazendo isso, mas eu estou esquecendo de mim para fazer algo para o próximo ali. Isso é o que Jesus mais pregava no seu evangelho, né? Ou para uma casa espírita também, nós estamos vindo aqui da Passos, nós estamos tirando o nosso tempinho. Então, tudo isso é o que Jesus vem nos ensinar. Jesus tem várias passagens sobre a riqueza, sobre o apego aos bens materiais. Por exemplo, esse aqui é até parecido com essa história. Tinha um jovem rico, chegou perto de Jesus e perguntou para ele, mestre, o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Então ele tinha certas dúvidas, né? Então Jesus olhou para ele e falou assim, obedeça os mandamentos. Daí ele chegou meio egóico. Todos esses mandamentos eu obedeço. Daí ele sentiu um pouco que a gente sente, por mais a pessoa que acumula bens, ela sente um vazio lá por dentro. Mas o que me falta? E daí Jesus falou, se você quer ser rico para Deus, vá, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Assim você ficará rico para com Deus. E quando ele ouviu isso, ele saiu muito triste porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda mais, é mais fácil um camelo entrar para o fundo que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse ao moço quem queria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaça-te de todos os bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer novo princípio absoluto de cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a esse preço obtém, mas para mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo. Então, Jesus quis nos mostrar que é um apego isso. O que Jesus falou sobre seguir ele também? Mestre, deixa eu seguir você. Aonde você for, eu vou te seguir. Jesus olhou para ele e falou, as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que ele quer dizer? Não se apegue à tua casa, daqui a pouco pode acontecer um desastre, tu vai perder. Não se apegue ao teu carro, qualquer bens ali, porque isso é transitório, nós estamos aqui de passagem. O outro falou, mestre, deixa eu te seguir, mas deixa antes eu enterrar o meu pai. Jesus olhou para ele e falou, deixe que os mortos enterrem os mortos. Mas você vai e anuncia o reino de Deus. Se ele já morreu, já desencarnou, já aconteceu. O importante é a gente tentar mudar esse mundo para melhor e seguir em frente, né? O outro queria seguir, deixa pelo menos eu me despedir das minhas famílias. Aí ele falou, aqueles que começam a arar a terra e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então é aquele que começa a inventar desculpa, deixa eu ir, mas eu tenho que fazer isso, deixa eu ir. Então não, tu tem que estar ciente daquilo, né? Tinha uma outra também que os discípulos estavam aí ao redor e começaram a falar, mestre, pede para o meu irmão que reparta comigo a herança. E daí Jesus falou, acatolai-vos de todo tipo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste no acúmulo de bens que ele possui.
A vida de um homem não consiste no acúmulo de bens que ele possui. Então, tu acha que venceu na vida porque tem casa, carro, tudo isso, aquilo, tem todos os status. A vida de um homem não consiste no acúmulo de bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico tinha produzido em abundância. E ele razoava consigo mesmo: o que farei? Não tenho aonde mais colocar todos os meus bens. Já sei, destruirei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores. Direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens. Descansa, coma, beba, regala-te. Mas Deus lhe dirá aquela noite: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Esse é aquele que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Então, o que adianta eu me matar fazendo serão, trabalhar, juntar dinheiro e não repartir, acumular todos aqueles bens, e quando eu ver eu morro, eu desencarno. E aí, todo aquele dinheiro ficou para quem? Para um filho? O que tu ensinou para aquele seu filho? Para ser egoísta, guardar tudo? Ele vai fazer a mesma coisa, vai torrar todo o dinheiro. A gente tem que, se a gente somos depositários daqueles bens, o importante é a gente espalhar para o bem. A gente guarda um pouco para nós, mas a gente tem que fazer o bem com aquele pouco dinheiro. Isso foi o que aconteceu com a parábola do rico lá, de Jesus, lá do Zaqueu. Ele falou: tudo meu dinheiro eu vou doar, e se eu fiz algum mal, quadrupliquei para aquele ali. Esse que é o rico certo ali, né? Vamos tentar entender se somos proprietários ou depositários. O que é proprietário ou depositário? A gente acha que é proprietário da nossa casa, do nosso carro, dos nossos bens materiais, mas quando eu desencarnar, eu vou levar ele junto comigo? Não vou levar junto. A única coisa que eu vou poder levar é o meu conhecimento. Se eu sei entender inglês, isso eu vou levar junto comigo. Se eu estudei muito conhecimento em qualquer coisa, isso eu vou poder levar comigo. Agora, minha casa, meus bens, até as pessoas, eu não vou poder levar isso. Então, nós somos apenas depositários. Agora vai aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, nós somos administrador dos bens que Deus nos pôs nas mãos. Contas severas lhes serão pedidas do emprego que lhes haja lhe dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Essa palestra vai ser um tapa na cara de uma pessoa que é assim, tá? Mas a doutrina espírita é assim, ela busca a reforma íntima, ela não vai te passar a mão na cabeça, a te prometer curas, te prometer isso, aquilo, não. O importante maior é a reforma íntima. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que dele resultam bem, qualquer para o trem. Então, toda vez que resultam bem aquele dinheiro, isso que é o bom do dinheiro. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Então, toda vez que eu me sacrifico, eu vou deixar de comer para alimentar os meus filhos, eu vou deixar de ir no final da praia, que aconteceu para muita gente, para ajudar o pessoal das enchentes, que a gente viu muita gente se mobilizando. Isso que é o mérito, é o sacrifício que nós fazemos para um bem do outro. Tem alguém na família que está passando por uma doença, aquilo lá, e eu fiz bastante serão, me sobrou um dinheiro, não pode pegar isso aqui de coração. É isso que vai nos fazer a diferença na nossa evolução. A rainha, fizeram uma mesa mediúnica que pediram uma rainha da França, e ela falou assim para nós: não se pergunte o que foi o que fostes na terra, mas sim o bem que fizeste e as lágrimas que enxugastes. Isso que fez a diferença. Quando ela desencarnou, ela viu que pessoas que estavam muito abaixo dela estavam acima dela, e ela estava lá nas últimas posições. A beneficência é apenas um modo de empregar essa riqueza. Beneficência é o querer o bem para o outro, fazer o bem para o outro. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não têm. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Vou repetir. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar.
com as aplicadas todas as coisas materiais. Sede sincero, proporciona a riqueza, uma felicidade se mescla. Quando tendes cheios os copos, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessas cestas de flores, não há sempre oculto um réptil? Então, eu tenho colegas da empresa que às vezes a gente conversa, então eles falam, por que tu faz tudo isso, né? Cestas básicas, então, agora uma casa espírita. O que é uma pessoa toda hora pegando no teu pé, fazendo isso? Porque lá no íntimo, ele sabe que ele está agindo errado. Ele só tem 3, 4 casas, vários bens, e ele está querendo lá no seu íntimo, lá na sua alma, está gritando para que ele possa mudar. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, isso é fato, porque ela sabe lá no seu íntimo que isso está errado, só acumular bens e não ajudar o próximo. Então, ela vai sempre sentir esse vazio. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhas ganhado com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus, nada vos pertence da terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de vos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Pelo menos o nosso supérfluo, que temos a mais, sobrando. Um dos nossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lá restituires. Escrupulosamente, lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição do homem rico. Deus é o amigo celestial que lhes emprestou a riqueza e estão querendo para si mais do que o amor e reconhecimento do rico. Existe deste, porém, que a seu turno lhe dê aos pobres, que não tanto quanto ele seus filhos. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muitos ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se envenenando, igualmente, os que lhes partiram as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando no Espírito. A vida do homem não consiste na mudança daquele que lhe a possui. Eu tenho um dos vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube, que é do livro Na Hora do Adeus, e é de um avarento. Ele guardava só dinheiro para si, a mulher não gostava dele, estava toda a família louca por causa da sua mania de guardar todo o dinheiro, não querer fazer o bem, e uma pessoa comprava certos alimentos, sempre queria racionar, e quando vê, desencarnou. Aqui vai esse aqui é um texto do título é Caso Grave, do livro Ceifa de Luz pelo Espírito Emmanuel. Ele pega a frase: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então isso aqui vai para essa pessoa egoísta, avarenta, que não quer ajudar o próximo e se acha que está numa posição superior. O que vai acontecer para elas? Dentre os nossos companheiros da experiência humana, aquele que apenas enxerga suas necessidades, sem consideração para as necessidades de seus vizinhos, jamais se afastou de casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalhas dos recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade, que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abasteça e carinho, que só faz o que o filho, só dá um monte de bens para os seus filhos, sem tentar nem mesmo ao de leve minorar o suplício das crianças abandonadas, que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réchea de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a sua viuvez ou desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhes favorecem a vida, que vai existência fora no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhes rogam proteção e consolo, é de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo,
um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. Então, essa pessoa que é egoísta, que tem casa, carro, tem todos esses bens, e nunca quer ajudar o próximo, que fala mal do próximo, que se vire, que trabalha, isso que vai acontecer no plano espiritual. Quando ele desencarnar, ele vai ser o mais que vai ser tratado com piedade de pena e vai ser o que mais vai dar trabalho para ajudar ele, porque o seu coração ficou seco, né? Ele deixou o seu coração seco e é onde Jesus vem nos ensinar sobre o amor, né? Então, voltando ali, o Jesus no lar. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase vencidos. Para isso, comentou Pedro, é dispensável a boa vontade. Com a fé, nosso Pai Celestial aventurou a esposa de Simão. Atravessamos as tropeças mais duras. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor que falou, em seguida longo silêncio. Então aqui a gente está narrando a história lá da mulher, né? Ela está saindo do Antigo Testamento para o Novo e fala para Jesus que ela não consegue entender ainda o reino de Deus, sobre amar, sobre perdoar, sobre não ficar bravo com as pessoas que nos tratam mal. Então Jesus está tentando explicar para ela. Ela era uma pessoa muito apegada aos bens materiais, ela não conseguia se desvencilhar. Então vamos ver o que Jesus tem para falar isso para ela. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Será, Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? Então Jesus nunca foi aquele cara de corrigir, de julgar. Ele olhava para a pessoa e tentava ela mesma tentar entender sobre esses assuntos. Então, qual é o seu serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e o puro do benefício doméstico? Então, naquela época não tinha geladeira, não tinha como manter o leite, né? Então, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que se será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerado, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-lo. É por isso que os vossos contemporâneos, não justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo, o leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. O que ele quer dizer aqui nesse texto aqui? Eu não consigo mudar, não consigo amar, não consigo perdoar, não consigo fazer a reforma íntima, não consigo desapegar os bens materiais. Ele está querendo dizer que primeiro tu tem que se renovar o teu íntimo, buscar essa renovação. Por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, começa bem-aventurados humildes, então começa pela humildade. Depois, bem-aventurados puros de coração, tenta manter essa pureza de coração. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados. Então, no canal do YouTube ali da Casa Espírita Cristã, pega um playlist, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos 10 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem todo esse estudo que é grande, gratificante ali. Então, a gente, para poder mudar, a gente primeiro tem que buscar a reforma íntima. A mesma coisa que ele quis contar, aquela parábola do semeador, né? Eis que o semeador saía a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu nas pedras, e as pedras sufocaram, e outra parte caiu no sol e queimou-se.
E outra parte, mais para frente, caiu em boa terra, e essa deu 10, deu 20, deu 30. Então é a mesma coisa, a gente está aqui escutando uma palestra edificante, mas daqui a pouco a gente sai, volta para a nossa rotina e a gente volta a fazer todos os nossos hábitos. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar ouvir, purificar, trazendo o nosso coração e tentar botar a prática. Tinha uma parte lá de Jesus, que depois de Jesus fazendo várias maravilhas, uma mulher falou, louvado seja o Senhor. E ele falou, mas louvado ainda aquele que ouve a palavra e a pratica. Isso que é o mais importante. Jesus vai trazer um evangelho, trazer os ensinamentos, e é isso que nós devemos seguir, né? Tem um texto ali o livro, a frase é purificarmos. A frase é do apóstolo Paulo. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificando e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda obra. Então o Emmanuel vem contar essa coisa de reforma íntima de vaso. Ó. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensualismo. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe incruta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente, por enquanto a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se, todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamem por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serves na lida diária. Lembra de que o vaso das tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não vidas acima de tudo que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e donos para o uso do Senhor. Então não adianta numa casa espiritualista querer conversar com um espírito incorporado, querer facilidades, isso, aquilo, para poder servir. Não. Primeiramente eu tenho que buscar a minha reforma íntima, a minha humildade, a minha caridade, a minha beneficência, ser bom para as pessoas, o perdão. Isso que é o principal ali. Aqui, então, voltando o texto, a pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovida em qualquer interferência verbal. Mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afegou os cabelos da senhora, que o interpelara, e concluiu generoso. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade, simples e clara da natureza. Então, um lírio, ele pode ser uma coisa grandiosa, mas também pode ser se cair em tal lugar uma coisa lamacenta. Então, é tudo como a gente usa as nossas atitudes, né? Tudo como a gente usa as nossas obras, né? Então, aqui ele falou um pouco da dificuldade de mudança, né? De poder amar, de perdoar, a dificuldade de desapegar os bens materiais. Vamos dar mais uma lida aqui no Livro dos Espíritos, daqui a pouco daí a gente já termina a palestra. Tá? Na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vício, bebida, algo, nossas imperfeições moral? Será que é difícil? Ele consegue vencer as suas más inclinações? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade, a qual pouco dentre os esforços fazem esforços. Então os Espíritos nos dão essa
essa puxão de orelha. Né? Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-las. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente nos lábios. Elas querem e têm muito prazer que isso não ocorra. Quando se crê que não pode vencer suas paixões, é que o espírito nela se compraz, em decorrência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual, vencê-las é para ele um triunfo do espírito que é a matéria. Então, se eu estou num hábito de tentar parar de fumar e quando eu venho eu me cedo e acabo fumando, lá no seu íntimo, teu espírito, ele se compraz por causa está nessa evolução espiritual, ele está nesse nível de maturidade. Mas toda vez que eu consigo vencer, é uma batalha entre o espírito e a matéria. Toda vez que eu vou me espiritualizar, eu vou evoluindo, é essa luta que nós temos. Aqui essa questão é bem legal para todo mundo que quer fazer a reforma íntima, quer evoluir. A questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Se eu quero melhorar, sei lá, a humildade, o perdão, a raiva, o orgulho, como é que eu posso fazer o vício? O sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Esse aqui é o... agora esqueci qual que é o espírito que falou ali, tá? Fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Então imaginemos nós, antes de dormir, antes de fazer a oração, pegar um caderninho e anotar tudo que eu fiz. Aquele momento eu falei mal de alguém, mas daí eu me policiei, não falei mais, saí daquele grupo. Aquele momento eu briguei com meu filho, fiz algo, poderia não ter agido daquela forma, ser um pouquinho mais. E todo dia tu lê aquele caderninho, não tem como a gente não melhorar, mas é um hábito, a gente tem que fazer esse hábito para dar certo. Agora, se eu vou toda noite dormir e não pensar no que tu fez durante o dia, a gente vai seguir sempre o mesmo resultado. Se a gente quer um resultado diferente, o nosso caminho tem que ser diferente. Senão vai ser sempre o mesmo resultado. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites enfocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que esclarecesse, grande força adquiria, para que aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus assistiria. Então é uma oração linda, né? Uma oração de humildade, né? Jesus nos ensina, Senhor, tem de piedade de mim, pois sou pecador. Então tu faz uma oração, Senhor, peço que possa me intuir, que eu reveja tudo que eu fiz, me ajude a me mostrar onde eu errei, aonde eu acertei, para que eu possa ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um irmão melhor, para a gente poder seguir nessa evolução. Então, com certeza, o anjo da guarda vai estar ali, vai estar te intuindo. Né? Perguntais ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Então, se Deus neste momento pegasse nós, vamos voltar para o plano espiritual, como é que foi o teu dito? Teria vergonha dele neste momento? O que tu fez? A Gil falou algo para uma mãe, para um pai, para um irmão ou para um colega de empresa. Tu teria vergonha? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente não sabe, só a Deus pertence o futuro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente fazer isso, a gente vai evoluir muito. Isso foi o exemplo de uma pessoa que fez e conseguiu melhorar muito na sua vida. Examinai que pudesse ter obrado contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquirir como qualificareis se praticada por outra pessoa. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porque esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes coloca o vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo.
Então isso é mais pura verdade, né? Então há momentos que um amigo ou um colega vai falar algo que a gente não gosta, mas graças àquela situação, ele vai te falar a verdade. Ah, tu é isso, tu é aquilo. Porque um amigo não tem a coragem de falar onde tu está errando. Mas no momento de raiva, de ódio, um inimigo, um amigo, ele vai ter essa coragem. Então é ali que a gente, se for um crente, uma pessoa que quer tentar se melhorar, ela vai prestar atenção no que ela está ouvindo e vai tentar se melhorar. Faça um balanço do seu dia. Se puder dizer que foi bom, o seu dia poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar em outra vida. Então, então é isso a palestra de hoje, tá? Então, gratidão.